este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Vamos apresentar hoje um novo curso, Escatologia. Nós vamos apresentar a nossa aula de número 1, que tem como título O Estado Intermediário dos Mortos. E nós temos alguns objetivos com esta aula. Ao final dela, você deverá ser capaz de 5 coisas, basicamente. Primeiro, dar 3 opiniões de religiões pagãs quanto à questão onde estão os mortos. Segundo, dizer onde estavam os santos mortos antes da ressurreição de Cristo e onde estão agora, após a sua ressurreição. Terceiro, explicar a presente situação dos ímpios mortos. Quarto, mencionar 3 itens tratados no texto 4 que descrevem o estado atual dos justos falecidos. Quinto, citar 2 afirmações que respondem à questão: como será o céu? Esses são os nossos objetivos e o texto de número 1 tem como título Onde estão os mortos? E eu gostaria de partilhar com você a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse versículo nos ensina que o livro de Apocalipse traz aquele conteúdo das coisas que ainda hão de acontecer. É um livro, portanto, de revelações. A escatologia bíblica, ela trata justamente desse tipo de assunto. Ao definirmos a palavra escatologia, perceberemos que ela é a junção de 2 vocábulos. O primeiro, scatos, que significa último, e logia, que significa estudo. Isso quer dizer que a escatologia é o estudo das últimas coisas. Através dela, estudamos os eventos que ainda terão seu cumprimento no futuro. Estudar escatologia, então, é estudar o porvir. E nós fazemos isso através dos textos da Bíblia Sagrada. Nós estudamos escatologia baseando-nos daqueles textos que tratam dos eventos futuros. É claro que há muita discussão, polêmica, há muitas distorções e erros, inclusive, ao tratar os assuntos da escatologia. E esses erros acontecem basicamente por causa de 3 coisas. Em primeiro lugar, por falta de conhecimento das Escrituras. Em segundo lugar, por falta de comunhão com Deus. A Bíblia é um livro que revela Deus e a sua vontade. Mas se nós não temos uma vida de intimidade com Ele, com o Espírito Santo, nós estaremos também inaptos para interpretar a sua mensagem. A Bíblia é a mensagem de Deus direcionada à humanidade. Mas para interpretá-la de forma correta, é preciso que o homem esteja num íntimo relacionamento, num relacionamento de comunhão com Deus. Em terceiro lugar, quando falta conhecimento na área de exegese e de hermenêutica bíblica. Essas são 2 ferramentas indispensáveis na busca de se entender o texto sagrado. Às vezes, as pessoas têm um conhecimento razoável da Bíblia, mas erram em aplicá-la no seu contexto e nos seus diferentes aspectos. Ou então, erramos ao termos um conhecimento bíblico fragmentado e ao mesmo tempo desorganizado. Quando há isto, nós então incorremos em falhas de interpretação e em erros que comprometem a boa interpretação, o bom entendimento na área de escatologia e também nas outras áreas de estudo da palavra do Senhor. O texto de número 1 da nossa aula, onde estão os mortos? Esta resposta pode ser dada das formas mais diferentes possíveis. Por exemplo, os gregos antigos ensinavam que os mortos iam para a ilha dos bem-aventurados. E ao analisarmos as religiões antigas, nós vamos perceber que a maioria delas tinha uma interpretação para este assunto. Atualmente, nós temos algumas versões, algumas tentativas de se resolver o problema. Por exemplo, existem segmentos da vida religiosa que creem na extinção do homem ao morrer. Isto é, a vida além túmulo não existe. Nós não cremos nesse posicionamento
porque a Bíblia diz exatamente o contrário. E ao analisar o ser humano, a sua natureza, a sua complexidade, nós percebemos que Deus não o criou apenas para essa dimensão, apenas para esse momento que se está vivendo. Mas o homem, ao fechar os seus olhos aqui, será projetado para a vida eterna. Não cremos na extinção do ser humano. Em segundo lugar, existem os católicos romanos que creem no purgatório. Ao morrer o homem aqui, ele vai para o purgatório e ali permanecerá durante algum tempo para que os seus pecados sejam purgados. Não há base bíblica para esta afirmação, nem mesmo um único versículo, um único texto que possa respaldar esse tipo de opinião. Os espíritas, por sua vez, creem na reencarnação. Não apenas eles, mas também algumas religiões milenares, como o hinduísmo, como o budismo. Se crê que o ser humano morre e depois passa por um processo interminável de reencarnações até alcançar a perfeição. Contudo, a Bíblia não ensina esse ponto de vista. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Onde estão os mortos? Para onde vamos ao fechar os nossos olhos para esta existência? Nós vamos fazer algumas colocações aqui a partir do ponto de vista bíblico. Nós já fizemos algumas, por exemplo, a vida não acaba aqui. Nós estamos vivendo um tempo enquanto seres humanos, mas ao deixarmos esta vida, iremos para um estágio eterno de existência. Às vezes incompreensível da nossa parte, porque analisamos tudo pela lógica humana. E a Bíblia, ela não diz tudo sobre o assunto, nem mesmo diz tudo o que gostaríamos que ela dissesse. Entretanto, o que a Bíblia nos revela é suficiente para entendermos, para compreendermos as coisas do porvir. E nós estamos afirmando que a Bíblia tem a verdade a respeito do assunto. Eu me lembro daquela passagem em que Jesus estava no cume do Monte Calvário. Estava crucificado entre dois ladrões. E um deles, profundamente arrependido, voltando-se para o Senhor, disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então Jesus volta-se para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso quer dizer que a vida eterna existe e que a vida do ser humano não termina aqui. Quando Deus fez Adão lá no Éden, ele tatuou na vida daquele primeiro homem a imortalidade. O homem foi criado como um ser imortal. Nós morremos apenas fisicamente. Aliás, morte física é o resultado da separação entre a nossa parte imaterial, isto é, o nosso espírito ou a nossa alma, do nosso corpo físico. O nosso corpo físico vai para o pó que o deu, e a nossa parte material, o nosso espírito ou a nossa alma, vai para o Senhor que o deu. O texto de número 2 da nossa aula prossegue o mesmo assunto. Onde estão os mortos? E eu quero ler com você 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Acompanhe comigo essa leitura. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse versículo fala do arrebatamento da igreja e nos dá uma introdução a respeito de onde os mortos estão. Nós gostaríamos de explicar o local da habitação deles e usar como referência, como marco, a ressurreição de Cristo. Porque antes da ressurreição de Cristo, os mortos tinham uma determinada habitação. Depois da ressurreição de Cristo, o local da habitação dos mortos foi modificada. No Antigo Testamento, nós temos uma palavra para a habitação dos mortos, que é Sheol. No Novo Testamento, nós temos a palavra Hades. Esses dois vocábulos significam a mesma coisa. A única diferença é que Sheol é uma palavra hebraica e Hades é uma palavra grega. Entretanto, ambas designam o local para onde iam todas as pessoas antes da ressurreição de Cristo.
O Sheol e o Hades eram um local nas regiões inferiores da terra. E nós temos alguns versículos para mostrar isso. E eu gostaria de lê-lo com você. Nos diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículos 8 e 9. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Esse versículo de Efésios é muito claro em dizer que na morte de Jesus, na duração daqueles 3 dias, ele desceu às regiões inferiores da terra e então levou cativo o cativeiro. Isto é, Jesus modificou o lugar de habitação dos salvos. Antigamente, isto é, naquele período anterior à sua ressurreição, salvos e perdidos habitavam na região inferior da terra. Havia um abismo intransponível entre eles, mas eles residiam na parte de baixo da terra. Após a ressurreição, Jesus transferiu a habitação dos justos, dos salvos mortos, para as regiões celestiais. Nós vamos estar apresentando a você alguns gráficos e lendo alguns textos para que você compreenda bem estas verdades. Além da palavra Sheol e Hades, nós temos, por exemplo, a palavra Geena e a palavra Tártaro, que são palavras utilizadas no grego, isto é, na língua do Novo Testamento, para designar o local onde habitam os mortos que partiram para a eternidade em condição de rebelião, em condição de rejeição à mensagem do Evangelho. Isto é, Geena e Tártaro são palavras que designam o inferno, que é o local onde vão habitar todos aqueles que rejeitaram a mensagem salvífica do Evangelho de Jesus Cristo. Contudo, aqueles que se salvaram através do sacrifício feito por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, são transferidos, são elevados ao paraíso. A palavra paraíso é de origem persa e significa jardim cercado de muros. Era uma palavra utilizada para definir as propriedades que pertenciam aos reis e aos fidalgos das nações antigas. É para esse lugar é que os salvos vão. Todos aqueles que morreram até a ressurreição de Jesus, quando ele esteve nas regiões inferiores da terra, ele levou consigo cativo o cativeiro, isto é, ele levou consigo todos os mortos de então e os colocou no paraíso. E hoje, todos aqueles que faleceram vão para o paraíso, desde que estejam seguros, desde que estejam salvos através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O texto de número 3 da nossa aula continua o mesmo assunto, onde os mortos estão. E nós já dissemos que anteriormente eles estavam embaixo, antes da ressurreição de Jesus, e que após a ressurreição eles foram colocados em cima, eles foram colocados nas regiões celestiais. E eu quero ler com você um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 até o versículo de número 4. Acompanhe comigo essa leitura. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse texto é muito claro em indicar que Paulo teve uma experiência sublime de arrebatamento. Foi levado até o terceiro céu, isto é, foi levado até o paraíso. Os intérpretes da Bíblia, ao tentar resolver o problema desses 3 céus, afirmam que o primeiro é aquele onde está a atmosfera, o segundo é aquele que está no nível das estrelas e o terceiro céu é aquele local onde está o paraíso. E Paulo diz que ele esteve, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, no paraíso, nesse lugar de delícias,
nesse lugar intermediário entre a morte e o estado final do ser humano. Eu quero que você veja na tela da sua televisão esse gráfico. Ele vai mostrar a você de forma clara as coisas que nós estamos tentando expressar, estamos tentando ensinar nessa aula. Por exemplo, você tem aí em cima Sheol ou Hades, do lado esquerdo, o seio de Abraão. Aqui jaziam as almas dos justos falecidos até a morte de Cristo. Você percebe que no meio existe um grande abismo e do lado direito jazem as almas dos ímpios falecidos desde o princípio até a ressurreição para o juízo final. Eu acredito que você, ao olhar, ao vislumbrar esse gráfico, entenderá as verdades que nós estamos ensinando. Justos e injustos estavam no mesmo lugar antes da ressurreição, embora um lugar separado por um abismo. Nem os justos poderiam passar para o outro lado, nem os injustos vir para o local de habitação dos justos. Havia uma separação. Entretanto, após a ressurreição de Jesus, ele levou cativo o cativeiro. Isto é, ele tomou aqueles que habitavam no seio de Abraão e conduziu-os para o paraíso. Hoje, todos aqueles que deixam esta vida na condição de salvos estarão habitando com o Senhor no paraíso. E Cristo, onde estará? Após a sua ascensão, ele assumiu o lugar onde sempre esteve, isto é, à destra de Deus Todo-Poderoso. Essa foi a resposta de Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 64, dada aos sacerdotes. Eles perguntavam: tu és o Filho de Deus? Ele estava diante do Sinédrio, estava para ser crucificado e morto. Então Jesus respondeu: tu dizes, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Você conhece esse texto? Os sacerdotes rasgaram as suas roupas e disseram: blasfemou, não precisamos de nenhuma coisa mais para que o crucifiquemos. Mas Jesus está no lugar onde sempre esteve, na sua posição de glória, assentado à mão direita de Deus. E os ímpios, aqueles que não receberam a Jesus como Salvador, onde estarão? Qual é a sua situação após a morte? Eu vou colocar algumas coisas, basicamente 4. Em primeiro lugar, eles estão nas regiões interiores da terra. Os salvos são levados ao paraíso, são levados para cima. Os perdidos são levados para baixo, para as regiões inferiores da terra. Em segundo lugar, estão em estado de sofrimento consciente. É lógico que não é o estado final de sofrimento. O estado final, o local final da habitação daqueles que não receberam a mensagem é o Geena e o Tártaro, lugar de sofrimento terrível e insuportável, e também estado final. Entretanto, os que não receberam a Jesus como Salvador estão no lugar intermediário de sofrimento consciente. Em terceiro lugar, aguardam o julgamento. A Bíblia diz que no futuro acontecerão algumas coisas. Jesus se manifestará nas nuvens para arrebatar a igreja. Aqui será inaugurado um período chamado Grande Tribulação. Após esse período de 7 anos, haverá uma grande batalha chamada Batalha do Armagedon. E no final dela, será estabelecido nesse mundo um período de 1000 anos chamado milênio. Durante este milênio haverá completa paz neste planeta. E depois do milênio, Satanás será solto por um breve momento, por um breve período de tempo para enganar alguns. E então será definitivamente preso. E se estabelecerá o que chamamos de tribunal do grande trono branco, onde os ímpios serão julgados e lançados para sempre no lago de fogo ardente. Serão lançados no inferno eterno. É isso que a Bíblia ensina. Apocalipse, capítulo 20, versículos 10, 14 e 15. Você pode fazer essa leitura aí na sua casa, que ela vai estar respaldando essas verdades que estamos colocando. Parece um contrassenso, um absurdo, como um Deus profundamente amoroso pode lançar alguém no fogo do inferno. Na verdade, não é Deus quem lança. Ele estabeleceu uma relação de causa e efeito nesta vida. Nos deu livre-arbítrio,
nos deu liberdade para escolher entre o certo e o errado, inclusive discernir entre aquilo que está certo e aquilo que está errado. Quando nós fazemos opção pelo erro, somos nós que estamos nos lançando na perdição eterna. E Deus continua, permanece justo, porque justiça é parte do seu caráter. O texto 4 tem como título Estado dos Mortos. É um estado de sono, é um estado de espera, é um estado intermediário. Eu gostaria de ler com você, no livro dos Salmos, capítulo 17, versículo 15, uma palavra dita por Davi. Acompanhe comigo essa leitura. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. A expressão quando acordar, dita pelo salmista, indica que a morte é um estado de sono. E eu gostaria de responder à pergunta, onde o justo está? Com algumas colocações. Em primeiro lugar, os justos estão com Deus. Em segundo lugar, os justos estão no paraíso. Em terceiro lugar, os justos estão vivos e conscientes, porque a vida não acaba aqui. Nós deixamos apenas de viver enquanto seres humanos, mas somos transferidos para a vida eterna e estaremos ali vivos e conscientes. Em quarto lugar, os justos estão no lugar de descanso. Eu poderia ler textos da Bíblia Sagrada relacionados a esses tópicos, mas eu creio que, se você tem um manual, você poderá fazer essas leituras. A Bíblia diz de forma categórica o que nós estamos acabando de afirmar a respeito do local de habitação dos justos. O texto de número 5 tem como título O Céu e o Inferno. O céu é o local da habitação dos justos. O inferno é o local daqueles que rejeitaram a mensagem de salvação. As palavras gregas do Novo Testamento para designar inferno são Hades, Geena e Tártaro. O céu, contudo, é o lugar preparado por Deus para receber aqueles que disseram sim à mensagem salvadora do Evangelho e procuraram pautar a sua vida dentro das verdades ensinadas pelas Escrituras. O céu é um lugar real, é um lugar extremamente espaçoso. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, nos ensina isso. E o céu fica em cima. Mas poderíamos também dar algumas descrições mais subjetivas a respeito dele. O Apocalipse traça um quadro maravilhoso de muros de ouro, ruas de cristais. É claro que a linguagem é simbólica. Ele estava vendo algo tão belo e tão superior que ele não encontrava palavras humanas para descrever. Então utilizou a simbologia do ouro, dos cristais, para designar a beleza daquilo que ele estava vendo. O céu é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso. É o lugar onde irão habitar aqueles que receberam a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Quem sabe você está me ouvindo e ainda não tomou esse tipo de decisão? Essa pode ser a sua grande oportunidade. Receber a Jesus é muito simples. É só crer no seu sacrifício feito no Calvário e arrepender-se dos seus pecados, e ele passa a habitar em nossas vidas. E ao terminar essa existência, iremos para o paraíso, iremos habitar com ele para todo sempre. Estamos chegando ao final dessa aula. Esperamos que você tenha tido um bom aproveitamento do nosso curso Escatologia. Estamos estudando as coisas do porvir, as coisas do futuro, as coisas reveladas para nós através da Bíblia e que precisam ser bem interpretadas e compreendidas. Deus te abençoe, estaremos juntos no nosso próximo encontro. Este é o programa Classe Bíblica no Ar. Estamos de volta com o nosso curso Escatologia Bíblica. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 2. O título dela é O Arrebatamento da Igreja. E nós temos alguns objetivos com esta aula. Ao final dela, você será capaz de, primeiro, mencionar 3 sinais que falam da iminente volta de Jesus citados nas Escrituras. 2, definir as 2 fases da vinda de Jesus. 3,
identificar pelo menos 3 grupos distintos de ressuscitados na primeira ressurreição. Quarto, dizer como será o julgamento da igreja perante o tribunal de Cristo. Quinto, explicar o que são as bodas do Cordeiro em relação à igreja de Jesus Cristo. Esses são os nossos objetivos e o nosso texto de número 1 fala sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo. Nós cremos que o arrebatamento da igreja é algo real e iminente. E a Bíblia Sagrada nos apresenta alguns sinais da vinda de Jesus. Eu gostaria de ler com você um texto que está em Mateus capítulo 24, versículos 3 até o versículo de número 12. Acompanhe comigo essa leitura. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse texto nos revela o cenário do mundo que receberá a manifestação de Jesus Cristo em glória nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Existe aí uma lista de sinais. Por exemplo, a proliferação de religiões falsas. Nós temos exatamente esse quadro no mundo presente. Centenas e milhares de novas religiões vêm surgindo diariamente. E nós estamos prestando atenção nesse item como um sinal do retorno de Jesus Cristo à Terra. Aliado a isso, existem os falsos cristos que vêm surgindo no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve aquele incidente trágico lá no Texas com a morte, através da polícia, do chefe daquela facção religiosa junto dos seus seguidores. E ele defendia que era o Messias, que era o Cristo. Hoje no mundo existem várias pessoas dizendo ser o Cristo. É claro que alguns assumem uma posição ridícula diante do seu meio social. É o caso aqui em Curitiba de alguém que se diz ser o Messias. E é claro, não tem crédito algum e todos o veem como alguém, quem sabe, até com problemas mentais. Mas não se dá crédito. Entretanto, nas diversas religiões, existem pessoas de muito prestígio, de credibilidade, e que são aceitas como pessoas sobre-humanas, uma espécie de Cristo. Em terceiro lugar, o renascimento e avanço generalizado do ocultismo. As seitas que estão presas a princípios ocultistas têm crescido de forma ostensiva no mundo atual. E este é um sinal da manifestação de Jesus, da chamada, nos originais do Novo Testamento, parousia, isto é, aparecimento de Jesus nas nuvens para arrebatar a sua igreja. O quarto sinal descrito nesse texto são os sinais físicos, isto é, as guerras existentes no planeta, os rumores de guerras, o problema das pestes, terremotos e etc. E eu gostaria de abrir um parêntese para um breve comentário. O mundo atual vem enfrentando um desenvolvimento tecnológico assustador. O conhecimento do homem tem alcançado níveis de causar grandes surpresas. Nós nem imaginamos o mundo que teremos daqui a 10 anos. Com certeza será um mundo muito mais evoluído tecnologicamente e trará para nós muitas surpresas. Ninguém é contra o desenvolvimento tecnológico. Nós precisamos dele,
para nossa segurança, para nosso conforto. Mas nós estamos percebendo que mesmo tornando-se tão conhecedor, mesmo o homem podendo dominar as tecnologias como tem feito, ele não tem conseguido resolver o problema das guerras, das pestes e da fome que assola esse planeta. Esses são problemas milenares. E mais do que nunca, em meio ao desenvolvimento tecnológico alcançado pelo homem, ele é um grande sinal de que Jesus está para voltar. Um dia ele vai se manifestar nas nuvens e vai arrebatar a sua igreja para estar com ele para sempre. O texto 2 da nossa aula fala sobre o arrebatamento da igreja. Eu gostaria de ler com você um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17. Acompanhe comigo essa leitura. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você observar o versículo 16, verá que Jesus se manifestará nas nuvens e os que estiverem mortos naquele momento, os salvos, ressuscitarão, e a seguir os que estiverem vivos serão arrebatados e juntos irão ao encontro do Senhor para todo sempre. O arrebatamento da igreja é uma das doutrinas da Bíblia Sagrada e que fazem parte dos assuntos ligados à escatologia. Pela Bíblia, nós cremos que um dia a vida humana terá um fim. Haverá um fim para a história humana na face da terra. E Jesus se manifestará nas nuvens e levará a sua igreja para estar com ele para todo sempre. Existem 3 correntes teológicas que analisam a escatologia de pontos de vistas diferentes. Por exemplo, existem os pós-milenistas, que creem que Jesus voltará após um período de paz na história da humanidade. Isto é, o arrebatamento será precedido de um momento de paz que a igreja está comprometida em estabelecê-lo. Existe também o ponto de vista amilenista. Essa partícula A, antes da palavra milenista, significa que o milênio retratado na Bíblia deve ser analisado do ponto de vista figurado apenas, não de forma literal. Isso quer dizer que dentro desse posicionamento não existe um milênio de 1000 anos exatamente. E se eu não creio que existe um milênio literal, isso quer dizer que isso altera toda a minha visão a respeito dos assuntos da escatologia. O posicionamento que estamos expondo nesta aula é pré-milenista, e nós vamos, no decorrer dela, trazendo à sua compreensão o que é que significa ser escatologicamente pré-milenista. Em primeiro lugar, a respeito do arrebatamento, crê-se, de um ponto de vista pré-milenista, que ele é dividido em 2 etapas. Numa primeira etapa, Jesus se manifesta nas nuvens e arrebata a igreja para estar com ele. E numa segunda etapa, ele vem ao planeta Terra junto com aqueles que havia arrebatado para estabelecer aqui um período de 1000 anos de paz chamado o milênio. O arrebatamento da igreja, então, ocorrerá em 2 fases distintas. Na primeira fase, ele virá nas nuvens. Na segunda fase, ele pisará no Monte das Oliveiras. Na primeira fase, ele virá para os seus. Na segunda fase, ele virá com os seus. Essas são diferenças básicas entre a primeira fase do arrebatamento da igreja e a segunda fase, em que Jesus virá para estabelecer aqui o seu reino milenial. Existem alguns eventos aí entremeando essas 2 fases. Por exemplo, ele vem e das nuvens atrai, ele rapta a igreja, vamos dizer assim, para estar com ele. E estabelece-se aqui um período chamado de grande tribulação. Serão 7 anos, divididos em 2 partes de 3 anos e meio, cada uma destas partes. No final desses 7 anos, ocorrerá a batalha chamada Armagedon. E antes que o anticristo e os seus exércitos destruam o povo judeu, Jesus voltará outra vez. Vencerá o anticristo nesta batalha chamada Armagedon,
e com os santos que vieram com ele, será estabelecido aqui o seu reino milenial. Então, o retorno de Jesus à terra ocorrerá em duas fases distintas. Uma primeira para arrebatar e uma segunda para reinar. Os dois eventos entre essas duas fases são a grande tribulação e a batalha do Armagedon. Quero ler com você um texto muito significativo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Acompanhem comigo essa leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está tratando nessa epístola do assunto que havia tratado em outras ocasiões. Por exemplo, o texto que lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele estava falando justamente desse assunto. E aqui ele explica que nem todos dormiremos, isto é, algumas pessoas estarão vivas no arrebatamento. Um grupo de pessoas serão os que ressuscitarão primeiro, irão ao encontro do Senhor, e depois os que estiverem vivos, ao soar de uma trombeta, serão transformados, e juntos com os ressuscitados, irão ao encontro do Senhor para estar com Ele para todo sempre. Esse é um advento glorioso. Eu sei que a Bíblia poderia conter muito mais informações a respeito dele, contudo, Deus, na sua soberania, Ele nos deu as informações a respeito do evento necessárias para que haja fé no nosso coração, para que a esperança de ir ao encontro de Jesus, para estar com Ele para todo sempre, finalizando a história da humanidade, permaneça no nosso coração. E assim, valorizemos o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, que nos salva e que nos inclui nessa multidão que irá ao encontro de Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17 é muito claro. Haverá um sinal no céu, dada a ordem de Deus. Ao soar de uma trombeta, Jesus se manifestará. O que é que vai estar acontecendo no planeta Terra? O cumprimento dos sinais que precedem o retorno, a volta de Jesus a esse planeta. O que é que vai estar acontecendo no céu? Todo um arranjo, toda uma situação para que o arrebatamento possa acontecer. Quando Jesus se manifestar então nas nuvens, ocorrerá um grande milagre, um grande mistério. Os que estiverem mortos, desde o surgimento do planeta até aquela data em que Jesus vai se manifestar nos ares, ressuscitarão. Ao soar da trombeta, aos seus corpos virão outra vez à vida. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para estar com Jesus para sempre. Ao subirmos com Ele, aqui na terra estabelecerá um período chamado de grande tribulação, um período de grande sofrimento. Nós vamos estar falando sobre esse assunto em tempo oportuno. A Bíblia menciona dois tipos de ressurreições. Uma ressurreição no momento do arrebatamento, quando Jesus se manifestar nas nuvens, e uma ressurreição após o milênio. Esta primeira ressurreição será de justos. A segunda ressurreição será daquelas pessoas que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Entre essas duas ressurreições, isto é, de justos e de injustos, ocorrem alguns eventos. Por exemplo, a grande tribulação, a batalha do Armagedon e o milênio. A Bíblia diz que depois desses 1000 anos de paz, Satanás será solto por um breve tempo para enganar algumas pessoas e então será preso definitivamente. Após o milênio, ocorrerá a ressurreição daqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Nós cremos na ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou da morte ao terceiro dia e foi assunto aos céus para estar assentado à destra de Deus Todo-Poderoso, todos nós um dia ressuscitaremos para ir ao encontro do Senhor nos ares. E então cumprir-se as promessas do Antigo Testamento, do Novo Testamento na nossa vida. De um tempo onde estaremos livres de todo sofrimento, onde todas as lágrimas
dos seres humanos serão enxugadas e nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Por que Jesus voltará? Existem propósitos bem definidos em torno da sua volta gloriosa ao planeta Terra? Com toda certeza. Em primeiro lugar, Jesus voltará para levar a sua igreja para si. Foi isso que ele disse em João capítulo 14, versículo 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele estava indo, mas deixava no coração dos discípulos a certeza de que um dia ele voltaria para levá-los para si. Ainda como propósito do retorno de Jesus à Terra, nós temos a consumação da salvação dos seus. Enquanto estamos aqui na Terra, nós devemos nos esforçarmos para enquadrar a nossa vida dentro das exigências da Bíblia Sagrada. Vamos estar buscando a santificação da nossa vida pessoal, mas no retorno de Jesus à Terra, a nossa salvação estará consumada. Ainda como meta, como razão, propósito para o arrebatamento da igreja, nós temos a glorificação dos seus. Isto é, Jesus vem para glorificar aqueles que o serviram. Você pode ler isso, por exemplo, em João capítulo 8, versículos 17 e versículo de número 30. No arrebatamento da igreja, receberemos um corpo glorificado. Mas ele voltará também para ser glorificado pelos seus, para ser admirado pelos seus, e também para trazer a revelação dos grandes mistérios da humanidade, inclusive daqueles assuntos não tão claramente perceptíveis e compreensíveis no texto das Escrituras Sagradas. Jesus voltará nas nuvens e nós, vamos dizer assim, nos libertaremos das limitações do nosso corpo humano e num corpo espiritual compreendemos muito mais claramente todas as coisas que outrora eram obscuras para nós. O texto de número 4 da nossa aula tem como título O Tribunal de Cristo. Nós estamos falando até agora a respeito do arrebatamento, mas a Bíblia diz que haverá um julgamento de fiéis, haverá um grande tribunal que estabelecer-se-á após o arrebatamento da igreja. E eu gostaria de ler com você alguns textos. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Acompanhe comigo essa leitura. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse versículo não exclui a ninguém, não existe nenhuma exceção. Todos um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal, segundo as obras praticadas por intermédio do nosso corpo. Eu quero ainda ler um outro texto que está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 5. Acompanhe comigo essa leitura. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O Senhor não olha conforme o homem. Ele vê as intenções mais íntimas do nosso coração, e no tribunal de Cristo nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas motivações, pelas nossas intenções. E o Senhor julga de uma forma reta e perfeita. E eu quero ler ainda Apocalipse capítulo 22, versículo de número 12. Acompanhe comigo essa leitura. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse texto é muito claro. Jesus está dizendo que a sua volta é iminente. Ele vem em breve, e consigo ele traz o galardão, que nos será dado de acordo com as obras que temos praticado. A Bíblia fala basicamente de dois julgamentos. Um é o tribunal de Cristo, que acontecerá logo após o arrebatamento. Aqui na terra estará ocorrendo a grande tribulação, e lá no céu será estabelecido o grande tribunal de Cristo, e ele envolve os crentes. Um outro julgamento é o de infiéis, é o de descrentes,
que ocorrerá após o milênio. Depois do milênio, haverá a ressurreição de mortos injustos, aqueles que não receberam a salvação. E após a ressurreição, eles passarão por um tribunal chamado o Grande Tribunal do Trono Branco. Quais serão os critérios utilizados por Deus para julgar os crentes? É claro que o julgamento não é para conduzir para a perdição, todos estarão salvos. O que é que Deus vai julgar? Em primeiro lugar, vai julgar as nossas obras de uma forma geral. Vai julgar o nosso relacionamento com o nosso irmão, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Ele vai julgar as nossas motivações. Ele vai julgar as nossas intenções. É claro que a conduta humana, de uma forma geral, estará em foco. Deus estará nos julgando, nos recompensando a partir das maneiras como agimos e reagimos em função do próximo. Mas Ele também vai julgar as nossas intenções mais íntimas, as nossas motivações mais íntimas. Estaremos diante de Deus como quem presta contas da vida que viveu no planeta Terra. O texto de número 5 da nossa aula tem como título Do Tribunal de Cristo às Bodas do Cordeiro. As Bodas do Cordeiro será o segundo evento após o arrebatamento da igreja. Eu repito que aqui na Terra, os 7 anos de grande tribulação estarão transcorrendo e lá nos céus, após o grande julgamento, nós entraremos num período chamado as Bodas do Cordeiro. Quero ler com você um texto que está no Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 7. Acompanhe comigo essa leitura. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Esse texto é muito claro em dizer que lá no céu haverá o encontro entre a noiva e o noivo. E é por isso que nós chamamos esse evento de as bodas do Cordeiro. É o cumprimento de uma promessa de Jesus. Você se lembra da oração sacerdotal feita por ele no capítulo 17 de João, versículo de número 24. Eu quero ler com você também esse texto. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse texto é muito claro, Jesus clamando a Deus, no sentido de ter com ele aqueles a quem Deus lhe havia dado. As bodas do Cordeiro é um momento de festa e de alegria. As dores e os sofrimentos contidos na história da humanidade já se passaram. E a partir daquele momento, a nossa relação com Deus estará consumada. Nós estaremos frente a frente com Ele, vendo-o face a face. A noiva será recebida pelo noivo nas bodas do Cordeiro. E então nós estaremos dando os passos finais de todas as coisas para estar com Ele para todo sempre. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja e arrebatando-a, a levará para estar com Ele. E lá nos céus, 2 eventos principais tomarão lugar. Em primeiro lugar, o julgamento, o grande tribunal, que envolverá os crentes. E, posteriormente, as bodas do Cordeiro, aquele momento de festividade e de alegria, onde se estará comemorando o encontro da noiva com o seu noivo. Chegamos ao final da nossa aula, esperamos profundamente que a sua vida tenha crescido, você tenha sido abençoado com a nossa exposição. Deus te abençoe, esperamos vê-lo no nosso próximo encontro.